Ok, vamos dar continuidade nessa série aí, que eu não sei quanto tempo a gente leva, mas o importante é que eu e você, nós tenhamos entendimento, nós cresçamos e nós possamos ver os resultados de Deus na nossa vida. Amém, gente? Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, nós lemos o verso 6, e eu comecei aqui recentemente falando sobre a necessidade que a igreja tem de resistência. E eu falo para você que é uma resistência contínua. É manter a nossa crença, em outras palavras, em alta. Em outras palavras, é não abrir mão da nossa crença diante das situações que nós enfrentamos e que muitas vezes são desafiadoras para com a crença. Esse é o trabalho das trevas. Lembra que eu comentei aqui de mandar um pensamento para te induzir ao erro, de confrontar a palavra, de tentar convencer a mim e a você de que esse livro não é bem assim. É por isso que ele é chamado de o enganador, porque a proposta dele é te enganar. Em que sentido? Olha, se você ficar fora desse livro, se você deixar ele de lado, não é bem assim, e nós começarmos a prestar atenção em outra voz, pronto, aí nós estaremos fora dessa resistência. Então no verso 6, está escrito lá de 1 Pedro 5, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus ali, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então no verso 7 também Pedro diz assim, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Diga aleluia. Deus tem cuidado. Mas aí no verso 8, olha, sede sóbrio, vigilante. O diabo, teu adversário, ele anda em derredor, e ele se posiciona como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, mas não está escrito que ele vai te devorar. E aqui é o segredo. Ele está procurando. E depois então no verso 9, simplesmente está escrito, resista firme na fé. Grifa isso na tua Bíblia. Resista. Resistência naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, com a minha força, com o meu desejo. Não, peraí, sai fora disso aí. Porque nós não temos como resistir e trabalhar num contexto humano, porque eu acho, o que eu quero, o que eu penso, ou porque eu desejo. O trabalho nosso está bem claro, está escrito resistência de fé, de crença. Vamos a Efésios capítulo 6, mas antes vamos a Tiago. Volte um pouquinho atrás, aí está pertinho. Tiago capítulo 4, no verso 7, na metade do verso diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá. Alguém pode dizer amém isso aí? Amém. Ok. Está escrito que ele fugirá, é uma resistência de um posicionamento firme, com base em crença. É interessante, gente, eu quero que você entenda que esse posicionamento de resistência de fé, ele não é desgastante. Isso que você tem que entender. Por isso, nós começamos aqui falando sobre quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, a operação da palavra com o Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que você resiste, você descansa. Porque a crença, quando bate, ela traz paz, ela traz descanso, ela te fortalece. Então você não gasta nada seu, porque você está posicionado na palavra, porque você creu. Em Hebreus capítulo 4 diz que aquele que creu entrou para o descanso. O pastor Paulo no domingo passado falou um pouco sobre isso. Então se eu estou exaurido, se eu estou quebrado, eu estou... Você tem alguma coisa errada. Porque não é na força humana. É num depósito de crença, num crescimento de verdades no teu coração que te fortalece e traz paz. Pastor, quanto tempo? Quanto tempo for necessário para resistir e vencer? Diga aleluia. Veja, não é na força do nosso braço. Não é no tempo que eu determinei. Mas a Bíblia declara que nós vamos resistir e o diabo fugirá. Então Efésios 6, agora sim, seja fortalecido, verso 10, na força do seu poder, no Senhor, e na força do seu poder, e amplamente eu falei domingo passado, sobre a ação da palavra viva com o Espírito Santo. Então se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e você mantém comunhão com Ele,
você é uma pessoa que valoriza a palavra, que ama, que põe palavra para dentro, eu falei, você está preparado para resistir e vencer. Porque nós lemos essa passagem do verso 10, depois eu complementei com o verso 11, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas. Alguém lembra que eu falei sobre isso? Só estou fazendo uma revisão para você pegar aí. Ciladas é uma maneira de proceder. Essa palavra no original significa isso. É uma maneira astuta. Em outras palavras, eu posso te dizer que é um pensamento para te induzir ao erro. Escreve isso, se você não esteve aqui domingo passado. O que o inferno constantemente faz? Ele manda um pensamento para mim e para você, para me induzir ao erro, para que eu saia da verdade, para que eu não me posicione com a verdade. Isso é de maneira constante. Então eu comentei aqui no domingo, alguém lembra de que guerra espiritual é um confronto de pensamentos. Aquilo que eu e você sofremos é um confronto de pensamento contínuo, muitas vezes desde que a gente acorda. Muitas vezes uma atmosfera opressora de pensamentos e coisas que por um tempo fica te perturbando. É verdade o que eu estou dizendo? E é óbvio, depois nós vamos ver, nós podemos usar autoridade, nós temos que trazer cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. São posicionamentos nossos, com base em crença, que nos ajudam, gente. Porque senão a gente vai sendo acuado e o inferno vai empurrando, e ele vai falando, ele vai falando. Você sabe de uma coisa? Todo pensamento das trevas traz uma voz. E nós temos que responder com a voz da palavra. Por isso que crença é uma declaração também. Eu criei, por isso eu. Nós cremos, por isso nós. E é óbvio que tem crença, tem um posicionamento, mas tem uma declaração. Então, se as vozes que se levantam são das trevas, para te perturbar a mim e a você, dizendo uma porção de coisa, eu também, com base em crença, tenho que abrir meus lábios e mandar ver. Interessante, na tentação do deserto, anote aí para você ler, Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado, Satanás vem conversar com Jesus, lançando um pensamento para induzir Jesus ao erro. É interessante, né? Jesus não fica calado. Jesus responde. Ele responde com base em quê? No que ele acha, no que ele pensa. Não, ele diz assim, está escrito. Qual era a base da resposta de Jesus? Crença. Olha, gente, está na nossa frente, só para nos ensinar como é que funciona. Então veja, Deus pediu a mim e a você que nós resistíssemos. Só isso. Então, dá para tirar uma conclusão rápida, que quanto mais conhecimento e entendimento revelado, simples, da obra de Jesus na nossa vida, da obra da cruz do Calvário na nossa vida, de quem nós somos, aonde nós estamos posicionados, quanto mais eu vou crescendo nisso, mais eu tenho condição de ficar resistindo e vencer. Porque se eu sou uma pessoa ignorante, bom, pastor, mas eu recebi a Jesus em 1920. E aí, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Bem, hein? Mas hein, pai e tal. E a pessoa não sabe muito a respeito de quem ela não tem palavra suficiente para ela fazer o trabalho de resistência, porque a resistência é crença. Não é simplesmente, gente, entenda uma coisa, não é simplesmente eu ter uma Bíblia. Vai pegando nessa manhã. Não é simplesmente eu já ter lido a Bíblia. Não é simplesmente eu conhecer o Salmo 23, aleluia, até choro quando eu leio. Você está tendo entendimento dos princípios e das verdades espirituais estabelecidas nesse livro? Isso está crescendo dentro de você ao ponto de encher o teu coração e você, não, eu sei quem eu sou em Cristo. Não, ninguém pode dizer o contrário, porque eu sei. O que você sabe? Eu sei, está com base nesse livro. E olha o detalhe, eu sei, eu creio. Porque não é só eu sei, eu tenho que crer. O que está escrito? Resista firme em crença. Não adianta chegar com a Bíblia e falar, seu diabo, não chega perto não, ele não chega perto não. E não adianta também combater, dizer, não quero não me perturba não. Não funciona não. Mas, por exemplo, a igreja, ela tem que conhecer aquilo que Deus deu de graça, porque Ele venceu e deu a mim e a você autoridade. Autoridade para ser exercida. Está pegando isso aí, gente? Tudo é crença. Escreve no teu papel, tudo é crença.
Eu pergunto nessa manhã algo importantíssimo. Você tem um coração aberto para crer? Porque se o nosso coração for fechado, gente, não vai funcionar. Se eu me posiciono assim, não sei, talvez, vou pensar e tal. Ainda tem muito isso. Tome cuidado para nós não nos posicionarmos com aquilo que a gente acha e aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente vive. Eu tenho a minha conclusão, eu tenho a minha ideia e tal. E eu deixo de lado a verdade. Não. Nosso posicionamento é assim: eu estou enfrentando situações que são desagradáveis, situações que mexem, que testem, que provam a nossa vida. Então fique do lado da palavra e abrace essa verdade. Se posicione com ela. Olhe pela ótica de Deus, da palavra. Põe as lentes da verdade. Diga aleluia. Aí sim nós vamos poder resistir de maneira própria. Então, vamos continuar aí falando, que não deu tempo da gente terminar no domingo passado. Mas eu quero te dizer que não existe nenhum lugar do Novo Testamento mostrando que eu e você, nós temos que lutar diretamente com o diabo. Não está escrito isso. Até porque o homem não poderia lutar contra as trevas, porque era escravo das trevas. Um escravo não pode lutar contra o seu senhor, porque é escravo. Alguém está pegando? Mas alguém veio, aleluia, nos amou primeiro. Jesus veio a esse mundo, em figura humana, para nos resgatar. Resgate. Eu estou pagando preço por eles, que estão presos. Então está lá em Colossenses 1, verso 13, e Ele, Jesus, nos libertou. Preste bem atenção, você é a nova criatura, então você é liberto das trevas. Então são consciências, queridos, e crença que nós temos que aumentar e deixar esse volume crescer dentro de nós e abraçarmos com alegria isso por crença. Nos libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ninguém entra no reino se não for nova criatura. E aquele que está em Cristo é nova criação. Você mudou, você foi transformado. Então eu não tenho que lutar, mas engraçado que no Novo Testamento, outras passagens que nós vamos ler depois, e essas aqui, fala que eu tenho que resistir. Entenda, ele é inimigo derrotado. Mas eu preciso resistir, porque eu ainda vivo nesse mundo do qual foi arrendado. Ele ainda arrendou isso aí, ele tomou de Adão isso aí, ele ainda tem um tempo para ele estar aqui. E é por isso que as pessoas estão debaixo de escravidão, já são livres. Gente, olha só, Jesus já pagou a liberdade para a humanidade inteira. Mas as pessoas desconhecem. E é óbvio que a igreja do Senhor, ela tem que crescer no entendimento de quem ela é. Ela tem que crescer no entendimento da obra de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim. E aí? Fala mais. Não, pastor, eu só sei isso, que ele morreu por mim. O que ele fez? O que ele conquistou? Quais são os direitos? Quem eu sou em Cristo Jesus? Está dando para pegar? Somos a igreja, ouça isso aí, que nasceu da vitória de Jesus. O que é mais incrível é que eu e você nascemos de uma vitória já estabelecida. Porque se Jesus não vence a morte, nenhum de nós estaríamos aqui. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, anote aí, se não há ressurreição, não há esperança para nós. E Jesus foi o primeiro a nascer entre os mortos espirituais. Nós somos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que cremos na sua obra redentora. Aleluia! Alguém está feliz nessa manhã? Pastor, mas isso eu já sei. O quê? Bota isso para crescer dentro de você. Isso te fortalece todo dia. Escreve isso aí, por favor. Jesus venceu o diabo por nós. Ele não precisava, porque ele é Senhor. E o diabo é um ser criado por ele, decaído. Mas peraí, ele sempre foi Senhor. Em outras palavras, não preciso nem dizer, ele sempre foi vencedor. Mas espera aí, por que ele está vencendo? Porque ele veio e substituiu a mim e a você, que não poderíamos, porque éramos escravos. Isso gera gratidão, gente. Estávamos atrelados à escravidão das trevas para a eternidade.
E Jesus nos libertou. Jesus venceu o diabo por nós. Ele pagou esse preço para que eu e você sejamos livres. Pastor, mas eu não me sinto livre. Você está na posição errada. Mas as situações que eu vivo estão mostrando para mim que eu não sou livre. Você está na posição errada. Se eu vou caminhar para resistir e ver a vitória de Deus, eu tenho que me posicionar na obra que Jesus já fez. Que eu creio, eu não vou no cartório para ver isso registrado. Eu não passo para o outro lado da rua para sentir isso e ver. É a obra de crença, diga aleluia. Jesus venceu. Ele veio e venceu por nós. Ele foi lá e tirou a cada um de nós. Abre em Gálatas capítulo 5, verso 1. Está escrito lá, para a liberdade foi que Cristo, o quê? Mas ele pagou um preço, o sangue dele. Hã? Não, gente, olha só, se você for dormir com isso todo dia, você vai agradecer a Deus todo dia. Novas criaturas. Quantos são novas criaturas? Levante sua mão, eu sou nova criatura, pastor. Eu crio na obra de Jesus. Amém. Coisa maravilhosa. Novas criaturas. Então está escrito aí, para a liberdade foi que Cristo... Então nós éramos escravos mesmo. Não poderíamos sair dessa condição espiritual eterna, mas Ele nos amou. Glória. E veio a esse mundo. Me substituiu, o sangue do Cordeiro me libertou. É por isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, lá, falando a respeito disso. Por causa do sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, eles venceram. Na verdade, Deus deu a vitória para nós. Ele venceu por nós. Então nós vencemos. Pastor, mas eu não fiz nada. Claro, eu não preciso fazer nada. Isso é que é maravilhoso. Eu não precisei fazer nada. Eu não posso dar uma ajudinha nessa salvação. Eu não posso... o que eu tenho que contribuir? Nada. Porque essa é a graça de Deus. É o amor dele. O que eu faço com essa graça e esse amor, pastor? Recebe, porque ele te amou. Aleluia! Não, mas eu vou pagar agora. Essa é a cultura que nós vivemos. E o inferno trabalha isso secularmente, gente. Há milênios que ele trabalha de que o homem tem que fazer uma contribuição aí, de que alguma coisa que não, eu pelo menos a minha parte eu tenho que fazer. Eu vou pagar a minha promessa. Meu Deus do céu, a promessa foi dada de graça. Eu recebo, tomo posse. Eu tenho que pagar por ela. Jesus pagou na cruz do Calvário. Se você recebe qualquer promessa de Deus, é porque já foi pago. Só eu estou animado nessa manhã. Para olhar o que Deus tem para a sua igreja, ou para aqueles que creem, e não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia! Paga por isso? Não. Recebo por fé. Isso gera gratidão no nosso coração, gente. É dom de Deus, é a graça dele, não é obra do homem. É os conceitos, gente, que são estabelecidos no inferno, isso interfere demais na obra simples de Deus, que é uma obra de crença. Eu estou passando tudo isso porque eu estou pagando pelos meus pecados, olha aí. Como é que você está pagando pelos seus pecados? Não, eu tenho que pagar alguma coisa, porque nesse país eu tenho que pagar tudo, eu tenho que pagar alguma coisa. Olha só, recebe, você que está nos assistindo, recebe de graça. Toma posse do que é teu, é de graça, olha, toma, recebe, eu creio. É assim, gente. Então, por sermos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, preste atenção, anote aí. Vitória é a natureza da igreja. Nós nascemos da vitória de Jesus, porque se Jesus não vencesse, ou não fizesse essa obra, na verdade nós éramos escravos de uma natureza eterna, morta. Como Jesus disse muito bem, filhos do diabo, filhos da ira. Você está entendendo isso nessa manhã? Não só eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor como nova natureza, mas como também eu cheguei lá em cima como filho. Um filho meu chegando aí. Só eu estou animado. Ó Senhor, ajuda essa igreja nessa manhã. Quem, pastor? Quem? Eu não estou entendendo. Filho! Filho! Quer dizer que Deus é meu pai? É!
Dá licença, papai, cheguei. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Para receber de misericórdia e graça em tempo oportuno, quando você precisar, chega à casa do teu pai. Toma posse daquilo que Jesus fez para nós. Por que eu estou insistindo em falar sobre isso? Porque a nossa resistência de crença, ela exige, ouça isso nessa manhã, que eu primeiro me posicione em quem eu sou. Porque o inferno chega para mim e para você e confronta. Quem você pensa que é? Filho do Deus Altíssimo, liberta da tua mão, ó carcará. E você, eu sei quem você é. O adversário que vai para o lago de enxofre. Esse é o seu futuro. Bom, vamos sair que esse aí já entendeu. Esse aí já entendeu, hein? E o inferno, cara, fica te quebrando a mim, a você, dizendo que você não é isso, não é aquilo outro, que você não vale nada, que é aquilo outro. Não é isso não, não é isso que o pastor está falando. Não. Ele tenta convencer o ser humano aquilo que ele sente. Então vai lá no espelhão, ele olha para o espelho, o espelho começa a falar. Você é isso, aquilo outro é feio para burro, e aquilo outro, e pá, e tal. E ninguém gosta de você, só te botando para baixo, ó. Esse não é o espelho da palavra. Essa verdade aqui que manda, gente. Diga aleluia. Então, se eu vou aplicar uma resistência, a primeira coisa eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Não sei. Félix Pacheco, 4638 e tal. Não! É Félix Pacheco, rapaz. Quem você é? Sou um pobre, coitado, miserável, pecador, pastor. É o que todo mundo fala. E não entende nada a respeito de uma obra já feita. Por ignorância, é isso que o inferno quer. Seja ignorante, que eu vou só mamando, só segurando. Você entende que ele trabalha e cativa as pessoas na ignorância? Está dando para pegar? Quando alguém entende mais sobre um assunto, vai lá e começa a falar uma opção de coisa para outros, engana rapidinho as pessoas. Já reparou isso? Você não tem conhecimento de causa. Vou contar uma história para você entender. Meu pai conta isso, não sei nem se ele está presente aí. Mas no tempo que ele era fazendeiro, quer dizer, ele não, os pais dele, né, e os irmãos lá, os tios, no interior, lá em Minas Gerais e tal, o pessoal tinha fazenda, aquela maravilha, tudo irmão, 10 irmãos, 15 irmãos, todo mundo de fazenda, esse negócio todo. Aí chega um cara lá, que vem da cidade grande, sei lá de onde, do Rio, São Paulo, com uma mala daquela Eucatex, aleluia, lotada de relógio. Os relógios Omegas, aqueles relógios suíço, bom, relógio de qualidade. O cara não está vendendo porcaria não, ele chega lá com a mala, aquela mala cheia de relógio, chega lá para os fazendeiros junto, olha, estamos vendendo relógio e tal, e olha, cara, eu estou trazendo essa mala aqui, esses relógios são especiais, ó, made in Suíça, eles são especiais, porque esses aqui, eles são só para fazendeiros, foi feito só para fazendeiro, porque é o Omega Ferradura. Nem todos riram, não sei se você pegou aí, depois você pega um relógio para entender o que eu estou falando, porque a letra ômega é uma ferradura. Aí o cara chega e fala, e tá lá a ferradura, olha, esse é só para fazendeiro, esse é uma edição especial. Rapaz, o cara não ficou nem um dia, mala vazia, foi embora, vendeu tudo. Basta ter um pouquinho mais de conhecimento e entendimento, que aquele que tem menos já está sujeito a cair no conto. Tá dando para pegar? Eu vou pastor Pragalho, querendo comprar relógio. Não, deixa esse detalhe lá. Falei, cara, isso aí não é verdadeiro. Cara, não, uma maravilha. Não deu 2 horas. Ué, tá parado o relógio? Você comprou na fonte errada, seu mané. Quem está entendendo aí? Bom, pastor, mas peraí, vai falando que eu vou aprendendo. É claro, é por isso que nós estamos aqui. Ou você pensa que Deus não quer te dar vitória? Mas como é que eu vou me posicionar em vitória se eu não sei quem eu sou? Se eu não entendo a obra da cruz do Calvário? Porque tudo isso aconteceu. De quem nós fomos libertos? E que natureza eu não tenho mais? Você sabia? Você não tem mais nada a ver com as trevas. É por isso diz lá que ele não pode mais fazer nada, ele só pode ficar nervoso, porque você é propriedade do Deus Altíssimo.
Isso tem que crescer no nosso coração. A base nossa, gente, de resistência, não é uma base que eu peguei um conceito, alguma coisa lá do Velho Testamento e tal. Muitas coisas estão escritas para o nosso ensino de hoje, mas só que eu e você somos de uma nova aliança. É por isso que Paulo, ele era altamente perseguido, porque ele falava, gente, vocês estão ainda fazendo sacrifício? Vocês estão aí fazendo isso, aquilo, outro? Olha só, Jesus já nos libertou disso aí, rapaz. E ele era perseguido. É a graça de Deus. Ah, mas isso não bate na minha cabeça, porque milênios a gente trabalhou assim. Mas nós somos uma nova aliança. E por incrível que pareça, o Novo Testamento ainda está velado nessa nova aliança. De quem nós somos. Que obra é essa que Jesus fez? Diga comigo, a vitória é a natureza da igreja. Porque Jesus venceu, por isso eu nasci. Ele ressuscitou, ele venceu, por isso eu ressuscitei também. E foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, olha só. Eu não tive que pagar, ele pagou, eu recebi. Foi cancelado? Então é meu, seu diabo, olha só, eu sei quem eu sou. Foi cancelado. Escreve isso aí, porque isso aqui, gente, é a coisa mais básica. Preste bem atenção. Nós já passamos da morte para a vida. Da morte espiritual eterna para a vida eterna de Deus. Nós só estamos seguros por um corpo que está aqui. Entende? Não tem como mudar mais essa condição. Você entende isso nessa manhã? Preste bem atenção, olhe para mim e abraça isso. Não tem como o inferno mudar a tua condição de natureza. Porque Jesus, ele já venceu. E no momento em que eu crio, não tem como mais. Ele fica desesperado porque ele sabe que eu não sou da morte mais. Eu sou da vida, eu tenho vida. O Espírito Santo é o selo, está dentro de você e de mim. Está o selo, está dentro de mim. Maior é aquele que está em mim. Aleluia. Poxa, hoje você está calado. Ó, Deus ajuda essa igreja. Tenho vida. Ele fica desesperado. Por quê? Porque eu criei, você também. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Filhos, ó natureza. Eu tenho o DNA do meu pai. Filhos do Deus Altíssimo, zoe, vida de Deus em nós. A saber, aos que creem na obra dele. Ah, pastor, mas dessa maneira é muito simples. Mas é assim. Quem te ensinou que é diferente? Quem te ensinou que tem que pagar um preço? Quem te ensinou que tem que, sei lá, fazer o que for para ajudar nessa obra? Quando na verdade éramos escravos de natureza. Alguém tinha que pagar um preço. Alguém pagou uma penalidade. Quem? Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Vencemos, gente. Jesus venceu por nós. Diga aleluia. Você já passou da morte para a vida. Então, se eu já tenho essa condição, é por isso que está escrito lá, 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus é nova criatura. Em outras palavras, passou da morte espiritual, foi liberto da natureza das trevas, e agora é nova criatura, é filho do Deus Altíssimo. Esse tão somente, esse vence. Bom, pastor, agora o senhor me animou. Aleluia. E agora? Agora, queridos, com base então no que eu sei quem eu sou, porque eu criei nessa obra, agora eu tenho condição de aprender a andar em vitória. Agora sim eu tenho condição de trabalhar a resistência da crença. Porque eu não estou aqui na resistência e o inferno está dizendo, não, você não é isso não. Acho que é verdade. Eu concordo contigo. Como é que nós vamos resistir a um confronto, gente, de forças, pensamentos? Está dando para pegar isso aí, gente? Já passamos da morte para a vida. Ser a igreja, anote, corpo de Cristo é ser um vencedor, óbvio, por natureza. Mas sou metido para falar sobre isso. Não é metido, gente, não tem nada de metido aqui. Tem de algo que Deus fez. Ou você recebe ou não recebe. Agora, se eu tenho dificuldade de receber porque eu me sinto um derrotado, porque eu olho uma opção de coisa acontecendo ao meu redor
E essas coisas dizem para mim, vencedor você não é nada, não está vendo isso que você está passando? É o inferno. Pum. Tirando a mim e a você da realidade da palavra por natureza. Pastor, mas peraí, vai falando devagar. Estou falando devagar. Nós estamos gastando aí, vamos gastar 10 domingos, sei lá quantos. Mas peraí, deixa eu entender um pouquinho. Então, mesmo eu enfrentando essas situações que são de aparentes derrotas, ou está dizendo que a minha vida está lá no buraco, ou está na lama, na verdade eu não sou da lama? Não. Quando eu entendo que eu não sou da lama, que eu sou do céu, lavado, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, então agora eu vou poder me posicionar para resistir em fé, para sair da lama e as coisas começam a mudar. Enquanto o inferno me convence que eu não posso andar, eu não ando. Enquanto ele me convence que eu não sou isso, muito bem, que o pastor Elinho está falando, eu não ando, eu não saio, eu não posso resistir. E o que eu estou falando aqui nessa manhã é crucial, queridos, esse é o detalhe. Eu só avanço porque eu creio em quem eu sou. Olha, todo que é nascido de Deus, não, esse, claro, porque ele sabe quem ele é, ele se posiciona, então ele vai aprendendo a andar em vitória. Mas esse assunto ainda é um assunto onde a maioria do povo de Deus não sabe nada, desconhece, não tem entendimento. Não, pastor, não dá, porque olha só, eu estou enfrentando isso, aquilo outro e tal, e como é que o senhor está dizendo que eu sou vencedor, mas eu me sinto o perdedor? E o Kiko, que não veio nessa manhã? Ele não está dizendo nada, cara, você está tirando uma conclusão do que você vê, das coisas que estão ao redor. Gente, olha só, o que está ao redor nesse mundo só é fracasso, derrota e problema e situações que todos nós passamos, os lá de fora sem Deus e nós com Deus. Então é isso aí que vai dizer quem eu sou? Não, é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E uma vez eu crendo em quem eu sou, então agora eu estou estabelecido para começar então a resistir e aprender a andar em vitória. Está claro isso que eu estou falando? Mas esse assunto é um assunto muito questionado ainda pela igreja. Mas como é que eu posso dizer que eu sou próspero? Você não tem nem nota de R$1, que não existe nem mais na minha carteira. Cara, sai da lama. Teu Deus falou que você é, então você é. Se Deus chega para mim e diz, Elinho, você é verde. Amém, que verde lindo, hein, rapaz? Olha. E tal. A parede é branca ou não é, gente? Porque Deus disse. Se Deus disse que nós somos mais do que vencedores, se Ele disse que eu sou uma nova criatura e tenho a natureza dele, eu sou, sentindo ou não sentindo. Do lado de fora pode acontecer o que for, eu não saio do posicionamento de quem eu sou. Eu estou falando de quem eu sou, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo. Prende isso, igreja, esse é o segredo. Onde é que o inferno prende o povo de Deus? Naquilo que ele sente, naquilo que ele vê, naquilo que ele pressiona pelo lado de fora, faz com que as pessoas tirem uma conclusão. Isso é bem assim não, mas pastor tá indo, não é bem assim não. Já caí no conto do relógio. Se ele te convencer que você não é aquilo que está escrito, já era. Você nem vai se levantar para resistir. Está dando para pegar o que eu estou falando? Estou captando, pastor. Então vamos seguindo. Então, preste atenção nisso. Quando não há mais dúvida, porque eu me posiciono com o que está escrito. É bem interessante, gente. Deixa eu te falar. As dúvidas, elas podem ser lançadas porque o inferno faz isso. Qual é o trabalho do inferno? Um pensamento para te induzir ao... Ele vem. Não é que ele não vai chegar à tua cabeça. Ele chega todo dia. Só que eu não posso deixar que esse pensamento domine, ou que ele me abrace, ou que eu conclua com ele. Está dando para pegar? Pastor, você quer dizer que pode existir um pensamento contrário à palavra, mas eu tenho um coração crendo e firme? Pode. Mas diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Imagina então, ele foi tentado? Não, porque Jesus era Deus, ele não foi tentado em nada porque ele era sem pecado. Então você não conhece a Bíblia, não sabe ler.
está ouvindo bobagem. Está escrito que ele foi tentado em todas as coisas. Ou você pensa que o inferno não ficava em cima dele dizendo a opção igual você? Não é isso aí não, hein? Olha você, olha aí. Mas Jesus estava firme aonde? Na palavra. Imagine Jesus chegar na sinagoga e dizer assim, atenção, vou ler essa passagem aí, Isaías, capítulo 60, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos e tal, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Assistente, obrigado, sentou. Atenção, hein, está se cumprindo a profecia, sou eu mesmo. Aí o pessoal, que isso, maluco? Eu te conheço, rapaz, você trabalha com madeira e tal, pegou manga lá no meu jardim, ele está dizendo que tem esse profeta, o Messias, como é que pode? Que absurdo! Jesus cria em quem ele era. A pergunta dessa manhã é, nós cremos em quem nós somos, igreja? Porque se nós não cremos, nós não vamos resistir. Estou animado. Mas qual é a evidência para eu crer? Nenhuma, pastel, porque você não pode ter evidência para crer. E que evidência que você quer para crer, rapaz? Você tem que crer, não tem evidência. Senão, pastor, eu vou te chamar de Tomé. O Tomé tem que sentir. Aí Jesus disse para ele, cara, isso não é crença. Então, porque você viu, você creu, isso não é crença. Ah, pastor, então o senhor está me dizendo nessa manhã que eu tenho que enfrentar isso. Tudo que está dizendo que eu não sou, com base na palavra e ficar firme. É isso que eu estou te falando. E não pense que pessoas vão te ajudar, não. E muitas vezes você vai receber um tapinha do cara dizendo assim, tá feia a coisa, a tua situação tá ruim, hein, rapaz? Ainda tem um desgraçado para vir falar e te perturbar e dizer, rapaz, eu nunca vi uma situação tão ruim como a sua. Sai pra lá, rapaz! Tem sempre uma boca de inferno aí do lado, não tem não? Não estou dizendo que é você não, mas toma cuidado, rapaz. Meu Deus do céu. Então escreve isso aí para a gente terminar. Somente. Bota aí que eu esqueci de colocar, agora me saiu aqui do meu espírito. Somente a pessoa que crê na sua natureza, ela aprende a andar em vitória. Porque se ela não crê na sua nova natureza, ela não aprende a andar em vitória. Porque se ela começa crendo, ela vai até o final crendo. Se ela dá o primeiro passo porque creu em quem ela é, na obra de Jesus na cruz do Calvário, redentora, libertadora, curadora, que alguém diga aleluia. Agora então eu vou me posicionar crendo até o final. Eu te provo isso na palavra, porque isso, querido, eu estava estudando em casa, eu fui escrever sobre isso e o Espírito Santo me falou, Senhor, eu não entendo, porque eu vejo a igreja muitas vezes, as pessoas, eu estou na igreja há muito tempo, as pessoas tendo problemas, não conseguem andar para caminhar e ver as coisas acontecerem. O Espírito Santo falou, porque elas não creem em quem elas são. O Espírito Santo me falou. Aí eu sentei e fiquei prestando atenção, muito legal, é isso mesmo, Senhor. É verdade. Por que a pessoa não resiste em crença? Porque primeiro ela não crê em quem ela é. Ela não crê na obra redentora. Ela sabe, assiste o filme do Mel Gibson, chora, acha maneiro. A Páscoa vem aí, pastor, não posso perder essa santa ceia poderosa. Mas crê? Não sabe nada, não crê. Não, pastor, mas está ouvindo essa mensagem. Nessa manhã eu estou falando, graças a Deus. O Espírito Santo está falando. Mas não é só ouvir, tem que crer. E uma vez crendo, preste atenção, uma vez crendo eu me posiciono com base nessa crença. Não, pastor, faz sentido, estou ouvindo, é isso aí, está escrito e tal. Está crendo? Então tem um posicionamento nisso aí. Vá comigo em Hebreus capítulo 3, eu termino com essa passagem. Glória a Deus! Aquele que venceu e nos deu vida em abundância, igreja. É um vencedor. Hebreus capítulo 3. O autor ao livro aos Hebreus está falando.
justamente no verso 19, para aquele povo que ia entrar na terra da promessa, prontinho para entrar, já tinham provado da terra, só tinha maravilha, oh meu Deus do céu, essa terra é nossa, aleluia, e tal, e está escrito no verso 19, que eles não entraram por causa, grifa na tua Bíblia, da incredulidade. E agora eu vou abrir uma parênteses aqui só para te dar essa dica, para você entender que incrédulo não é aquele que está lá fora, que não conhece a Jesus. O que está lá fora e as pessoas que estão ainda no mundo desconhecendo essa obra são ignorantes. Como eu era, como de repente você. Mas quem é o incrédulo, pastor? O incrédulo, esse é o perigo, é aquele que ouve a verdade e rejeita. Os mais variados motivos, por religião, tradicionalismo, por achar que não é bem assim, por aquilo que pensa, a força do seu pensamento, do seu intelecto, da sua sabedoria é maior do que aquilo que está ouvindo. Esse é um incrédulo. Interessante, porque esse povo aqui era considerado o povo de Deus, olha só, eles não entraram por incredulidade. Não é que eles não conheciam a vontade de Deus, eles sabiam. Moisés estava levando eles para a terra da promessa, Deus havia falado isso para eles, olha, essa terra é de vocês, mas não entraram por causa de quê? Rejeitaram. E olha só o detalhe, eles rejeitaram, preste atenção que esse final agora é poderoso aqui nesse contexto, hein? Eles rejeitaram, gente, porque quando eles chegaram nessa terra e olharam ao redor, eles começaram a ter o retrato daquilo que eles sentiam e viam. Olha, aos nossos olhos, nós éramos pequenininhos e lá tem gigante e tem muita gente aí. E olha, então aquilo que estava ao redor trouxe uma palavra ao coração deles dizendo, vocês não são isso não, Deus não vai dar essa terra para vocês, a terra não é de vocês não, vocês não podem não. Fala para mim. Não, mas peraí, mas Deus não tinha dito que essa terra é deles? Peraí, se Deus disse é o que vale. Não, se Deus disse é o que vale, mas pastor, eu estou vendo o contrário. O que está valendo? Deus. Então eles teriam que entrar na terra da promessa crendo. Só 2 entraram, você sabe disso. O que fez com que esse povo todo morresse no deserto? Incredulidade. Rejeitaram a palavra porque considerou que aquilo que sentia e aquilo que via era maior. E se posicionaram com o que sentiam e viam. Nessa manhã isso aqui é precioso, gente. Você tem que sair desse lugar, sentir, ver, ouvir, olhar no espelho. Nós temos que sair desse lugar. Nós temos que nos posicionar com o que Deus disse. Aí nós vamos avançar. Não terminei não. Hebreus capítulo 4, aí rapidinho. Temamos então, olha só como está escrito, temamos então, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A falha é Deus, porque Ele não é poderoso. Não, olha só, verso 2, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. O escritor ao livro aos Hebreus está falando para a igreja, falando a mesma coisa, aconteceu com eles, com nós, é a mesma coisa, é a mesma palavra. Aí diz assim, mas a palavra que ouviram do povo que morreu no deserto, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada por crença. Não creram naqueles, eles não creram naquela palavra. Aí então, ele diz assim no verso 3, é o nosso caso, hein? Escreve, grifa aí, é o nosso caso. Nós, porém que entramos no descanso. Pastor, mas é a maior doideira mesmo, né? Andar com Deus. Pode escrever, a maior doideira é andar com Deus. Pode escrever, a maior doideira é andar com Deus. É a maior doideira. Pode internar, são tudo malucos. Pode internar. Pode internar. Pode internar. Porque não dá 2 mais 2, não dá 4. Tu olha para o lado, está tudo pegando fogo e você, aleluia, eu sou mais que vencedor. Interna esse maluco, interna. Porque a reação dos malucos é com base na palavra, porque querer, aleluia. Queridos, aí Deus põe a mão. Aí o maluco avança.
caramba, o maluco avança, o maluco é equilibrado, é feliz. Eu quero ser maluco também. Tá certo ser maluco, rapaz? Ah, não, pastor, não dá. Não dá, é a nossa cabeça. Deu para pegar nessa manhã? Termine e feche com isso para você entender. Como é que então eu resisto em fé? Primeira coisa, eu tenho que crer na vitória da cruz do Calvário e quem eu sou. De novo, tão somente a pessoa que crê, repita comigo, a pessoa que crê em sua natureza aprende a andar em vitória. Crê. Amém, gente? Vamos ficar de pé, graças a Deus.